Aleluia. Bom dia. Vocês estão bem? Vocês receberam a palavra que você acabou de ouvir? Você não apenas ouviu, mas você guardou no seu coração? Amém. Eu me chamo Gabriela, para quem não me conhece. Estou com uma voz um pouco estranha. Essa não é minha voz, para quem nunca ouviu, tá? Fiquei um pouquinho rouca esses dias, mas já estou recuperando. Mas como o Paulo já falou, né? A palavra... Ele estava preso, mas a palavra não estava presa. Então, da mesma forma, minha voz está esquisita, mas a voz do Senhor ainda fala. E Deus é fiel. Amém? Você pode orar rapidinho. Eu gosto de orar no começo. Pai, eu te rendo graça pela sua palavra, por aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, Pai, nesses últimos dias. Nós estamos compreendendo, Pai, que não é uma responsabilidade de uma única pessoa, Pai, mas coletiva, Pai, de cumprir aquilo que o Senhor deseja, Pai, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Senhor. Nós nos comprometemos, Senhor, nós não queremos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da sua palavra, Pai. Não queremos responsabilizar os outros, Pai, mas queremos nos responsabilizar, Pai, por aquilo, por toda a semente, por toda a palavra que está sendo colocada em nosso coração, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. É muito interessante toda essa construção desses dias, né? Hoje é o Dia Verbo da Vida de Missões, então, no Brasil inteiro, estamos comemorando e celebrando essa data como um resgate, né? Um lembrete do nosso resgate. Amém? E eu sou muito grata ao Senhor pela palavra ter chegado na minha família. Eu cresci num lar evangélico, graças a Deus, né? Que desde que eu nasci, os meus pais estão na igreja, e eu estava meditando, cheguei até a conversar sobre o poder, o que Deus tem tratado no meu coração é o poder da semente, que a gente não tem noção e da proporção que a semente tem. A semente é um pequeno grão, né, que é colocado na terra, ele morre, ele frutifica e dá muitos e muitos frutos. E o meu avô, na verdade, assim, tanto da minha família de parte de mãe como da família da parte do pai, eles eram crentes, e aí meus pais se reconciliaram, assim, meu pai aceitou Jesus e minha mãe se reconciliou quando estavam namorando, e aí casaram, e hoje, né, graças a Deus, todo mundo está na igreja. Só que eu não conheci meu avô por parte de pai, porque ele morreu antes de eu nascer, né, ele já tinha morrido. E meu pai conta algumas histórias dele, que ele nunca foi um homem de falar muito. Eu não sei, a geração antiga, eu acho que eles falam ainda menos, né? Então, ele não era de compartilhar as coisas, ele vivia a vidinha dele lá, e ele também não obrigava os filhos a viver aquela vida que ele vivia, né? Mas ele ia para a igreja, né? Tinha a Bíblia dele lá, ele ia para a igreja, meu pai via ele lendo a Bíblia, mas ele não obrigava os filhos a fazer isso. Mas meu pai cresceu vendo isso, né? E aí meu avô morreu, meu pai ficou jovem e em seguida aceitou Jesus, né? E eu gosto muito de pensar nisso, porque eu sou muito grata pela vida do meu avô, que eu não conheci. O meu bisavô eu conheci, né, por parte de mãe, que eram crentes, graças a Deus. Mas esse eu não conheci, e especificamente mexe comigo, porque eu fico pensando na falta de conhecimento que ele teve, porque ele está com Jesus, do poder que ele exerceu na vida das outras gerações que vieram antes dele, que vieram depois dele, né? E ele lia a Bíblia dele, ele viveu a vida dele, servindo e temendo ao Senhor, mas ele não tem noção de que o filho dele hoje é pastor, ele não tem noção que a neta dele deseja ir para as nações, ele não tem noção do poder da semente. E aí, hoje, né, eu trabalhei por um tempo no ministério, eu acho que a última vez que eu ministrei, eu estava trabalhando no ministério, e hoje eu não trabalho mais lá, eu estou trabalhando numa ONG, a Baluarte, e eu sou formada, né, eu já falei em psicologia, e hoje eu trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade. E eu lembro que é bem aqui, no tambor, ali por detrás ali dos mecânicos que tem ali. E eu lembro que eu estava
nos meus primeiros dias, eu estava vendo aquelas crianças declarando, porque eles têm uma declaração, né? Eu sou filho de Deus, eu sou obediente, eu sou próspero. E são crianças, irmãos, que não têm Jesus na casa deles. E aí eu vendo eles repetindo, e depois eles repetem quem Jesus é. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o príncipe da paz. E eu fiquei pensando, Senhor, a gente não sabe no que é que isso aqui vai dar. Né? Eu não tenho noção se isso aqui vai dar certo. E aí o Senhor falou para mim, não despreza o poder da semente. Então, você pode estar ouvindo a palavra e você pode estar pensando assim, o que é que eu vou fazer? Né, nesses dias. Irmãos, todos que vieram antes de nós, eles plantaram e eles semearam pela fé. Nossa vida cristã, ela é pela fé. Eu estou aqui falando para você e o seu coração é um terreno. E eu não sei se está caindo na beira do caminho, eu não sei se está caindo numa terra boa, eu não sei se está caindo em pedras, que a semente que eu estou lançando aqui vai ser sufocada pelas ansiedades da vida, eu não sei. Mas eu preciso fazer a minha parte, semeando a semente da palavra de Deus. E aí, quando a gente vai ver a palavra, ela é justamente comparada, né, à semente. Mas eu queria que você fosse lá em 1 Coríntios. Segunda Coríntios, na verdade, perdão. 2 Coríntios, capítulo 5. No versículo 11, fala assim: assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e esperamos que vocês também saibam. Aí você vai lá para o 13, que fala assim: se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Deus nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. E aí você vai lá no versículo 18, que fala assim: e tudo vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. E aí o versículo 19 fala: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Amém? Tem uma palavra que é individual. O Senhor falou coisas individuais comigo. Você vai fazer isso, isso e aquilo. Mas existe, irmãos, a palavra que é dado para todos. Isso aqui não está falando sobre Gabriela, sobre Verônica, que veio ontem, sobre Ana, nem sobre Bruno, mas sobre os cristãos. Aqueles que creram, eles receberam a missão de reconciliar os outros com Cristo Jesus. E essa mensagem, irmãos, ela é a mensagem que nós carregamos. E aí, se você for ler lá em Eclesiastes, se você puder abrir lá. Lá em Gênesis, antes de eu falar isso aqui, ele fala, né, lá, depois que o dilúvio aconteceu, Deus deu a promessa, e ele faz a promessa de que ele não iria mais destruir o povo com água. E aí ele fala que enquanto a terra durar, haverá semeteira e ceifa. Não vai cessar nem a chuva, nem o sol, mas haverá a sementeira e a ceifa. Então, é um princípio estabelecido por Deus de que enquanto houver vida, nós vamos plantar e nós vamos semear.
Amém? E lá em Eclesiastes fala assim, no capítulo 11, né, eu já falei, no versículo 4, fala assim: o agricultor, vou esperar que eu estou ouvindo as folhinhas passando. No versículo 4 fala assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Ele fica observando cada nuvem e não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. E aí qual o conselho? Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Qual é o conselho, irmãos? Semeia. Semeia. É claro que ele está falando, né, Salomão, falando a respeito de uma época que eles viviam, né? Que era de agricultura e tudo mais, irmãos. Mas nós podemos aplicar essa mesma palavra à palavra de Deus. Se você for lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, eu vou ler rapidinho para você. Oh, Jesus, peraí. 1 Pedro 1, 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, irmãos, você precisa ter consciência que a semente que você está plantando, ela não é perecível, ela é imperecível. Então, não importa se você não pode, na verdade, esperar as condições perfeitas para começar a semear. Eclesiastes está falando, se um agricultor ele espera as condições de tempos perfeitas, ele fica sentado e não faz nada. Ele tem que fazer o quê? Semear a semente é um ato de fé natural. É porque a gente está tão acostumado com a ordem das coisas que a gente acha assim, não, é natural, eu plantar aqui vai nascer. Mas é um ato de fé. Quem foi a primeira pessoa que plantou? Que ela teve a condição de pensar, pegar a semente e enterrar. É a sabedoria de Deus, né, manifesta, mas é pela fé também. Eu olho uma sementinha assim de laranja, né, que a gente tem no dia a dia, que dali dá aquela fruta, que dá outras frutas, que dá uma árvore, entendeu? Então, assim, a gente precisa desnaturalizar as coisas que são naturais, né, que a gente vê ali. Então, pela fé, nós semeamos a semente. E você não pode esperar as condições perfeitas. Eu vou dizer para você, a gente está ouvindo, né, são pessoas que vão para outras nações distantes que não ouviram o Evangelho. Mas no Brasil, irmãos, existem segmentos que não ouviram do Evangelho. No interior, aqui da Paraíba, se você for, tem gente que nunca ouviu falar sobre quem é Jesus. Ah, mas são católicos, religiosos, são pessoas que, né, têm a sua fé, mas elas não têm a sua fé em Cristo Jesus. A Verônica falou, as pessoas elas não estão necessitadas, né? Quando a gente fala de Europa, a gente fala de pessoas que têm uma condição, são países de primeiro mundo, são pessoas com uma certa aquisição, né, financeira, que têm dinheiro, que têm aquilo, mas onde é que elas botam a confiança delas? Na sabedoria das riquezas. E o que é que a palavra fala para nós não colocarmos a nossa esperança nas riquezas? Então, essas pessoas elas estão pobres. Elas estão necessitadas. E o que é que vai, irmãos, fazer com que essa transformação aconteça? A palavra. A palavra. Nem sempre a gente vai ter um alimento para dar. As condições nem sempre vão ser favoráveis, mas dentro do nosso coração a gente precisa ter a certeza, eu preciso plantar a semente da palavra de Deus em todas as situações da minha vida, com quem eu estiver andando, porque eu não sei se é um terreno fértil ou não é, irmãos. Mas a palavra, ela tem a capacidade de frutificar. A gente não tem noção. E ontem eu estava lendo o Salmo que fala, o Senhor é bom em todo tempo. Eu vou exultar o nome do Senhor, é 145, e ele fala, uma geração contará a outra geração
a fidelidade de Deus. E eu fico pensando, Senhor, eu talvez não esteja aqui a minha vida toda, assim, para ver todos os frutos dos meus filhos, e por onde eu andar, eu vou embora, eu vou falar uma vez, depois eu vou embora, eu não sei. Mas a palavra de Deus, a boa semente, vai ser plantada e ela vai frutificar. Amém? Então, nós podemos, irmãos, ter essa consciência. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Deus, por sua bondade, não está considerando os pecados das pessoas. Por sua bondade, Ele está exercendo a misericórdia, a graça, para que as pessoas sejam alcançadas. O mesmo favor, irmãos, que te alcançou, é o favor que quer alcançar a vida de outras pessoas. Ah, porque essa pessoa errou. Irmãos, Paulo, né? Ele falou, eu era dos mais pecadores que existiam. E aí ele fala lá em Romanos, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, porque o corpo lá do pecado ainda está querendo agir em mim. Mas aí você vai ler Romanos 8, ele fala, mas não há mais condenação em Cristo Jesus. Eu não preciso mais andar em condenação, porque o Senhor me livrou do pecado. O Senhor me livrou no pecado. E esse entendimento que chega para mim, irmãos, é um privilégio nós entendermos. Mas é egoísmo a gente continuar achando que é só para a nossa família. Que é só, não, aqui eu vou fazer o meu, eu vou aqui ministrar o louvor, vou subir aqui, as pessoas vão ser abençoadas através da minha vida. E foi tão interessante o que a Aninha falou, quando o João Batista tinha um conhecimento de quem ele era. Eu sou o João Batista e eu não sou o Cristo. Às vezes a gente não tem coragem de dizer eu sou o Cristo, mas a gente fala por nossas ações tanta coisa, como se fosse de nós mesmos que nós estamos tendo ou obtendo alguma coisa. Mas não é por causa da gente, irmãos. Como João Batista, nós somos o canal. O canal para que outras pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam reconciliadas com Cristo. Que privilégio. Você pode falar, eu sou um privilegiado de levar a mensagem. Nós somos privilegiados, irmãos. E aí, lá em Marcos 4, 26. Aleluia. Fala assim, Marcos 4, 26. Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador, que lança a semente sobre a terra. Dia e noite, esteja ele dormindo ou acordado. As sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Amém? E nós, irmãos, somos esses lavradores. Somos esses que lançam a semente. E Jesus, ele vai buscar a sua noiva. Vem buscar o seu povo. E eu quero, assim, eu gosto de pensar. Eita, glória a Deus, estava quente. Estava com calor. Está chovendo, graças a Deus. Amém. E eu gosto de pensar, né, que o Senhor vai voltar. E lá em Isaías 53 fala, né, que ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai se alegrar. E eu quero, irmão, ser o fruto desse penoso trabalho, mas também não quero que seja só eu. Eu quero que outras pessoas ouçam e seja o fruto, e que ele venha pegar a sua colheita, e seja muitas pessoas. Muitas pessoas, porque você decidiu não viver a vida para você. Você não considerou, está tudo bem, eu já consegui a minha salvação, eu já alcancei, a minha família já está, meus filhos já estão criados, já estão ali servindo ao Senhor, um já ministra a palavra, o outro já está servindo no louvor, e aí isso aqui para mim é suficiente. E não, irmãos. A Bíblia fala que ainda na velhice você vai frutificar.
Então, não acabou, não é só uma missão que você tem, vou criar meus filhos aqui, tá bom demais. Se meus filhos crescerem e servirem ao Senhor, é suficiente. Não, não, irmãos, porque na velhice você vai dar fruto. Você vai dar fruto ainda quando... não é só os moços, né? Não são só os jovens que precisam alcançar as pessoas. Não são jovens apenas que vão alcançar as nações, que vão alcançar os perdidos. Quando eu tiver um pouco mais velha, eu vou alcançar aquilo, o propósito para o qual o Senhor me designou, irmãos, até o último dia da minha vida. E você tem que viver com esse pensamento, com essa convicção no seu coração. Eu vou fazer valer a pena. O sacrifício de Jesus na cruz não vai ser só eu. Vão ser outros, não vai ser só minha família. Eu não vou viver de forma egoísta, a ponto de pensar, não, tá bom aqui o que eu fiz. Não, irmãos, tem muito mais. Existe muito mais para você fazer, existe muito mais para você alcançar. Seja com os seus joelhos, seja com as suas ofertas, seja com você ir. Porque o Senhor não me chamou para ir. Eu tenho uma missionária que ela fez muitos trabalhos na Amazônia. Ela fala uma frase que eu gosto de guardar muito no meu coração. Ela fala assim, eu nunca tive um chamado. Eu li uma instrução e obedeci. Ela nunca ouviu de Deus, você vai para a Amazônia alcançar os povos da Amazônia, não. Ela leu a instrução. Talvez ela tenha lido esse versículo que a gente acabou de ler. Nós fomos chamados para reconciliar o mundo com o sacrifício de Jesus. Nós precisamos apresentar o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus para as pessoas. Então, que nós possamos, irmãos, ter essa convicção no nosso coração, de que é um chamado coletivo de Deus. É um chamado coletivo, que você não se distancie por causa da palavra missões, que você não se distancie por causa da palavra missionário. Você é um reconciliador. Você é aquele que foi chamado para reconciliar as pessoas na sua vida, no seu dia a dia ali. A gente não tem noção do poder da semente, a palavra que é lançada, o bom procedimento de um cristão, os irmãos. Ontem mesmo, acho que foi Bruno que falou, enquanto o povo de Atos era perseguido, eles iam alcançando, eles iam sendo tirados de uma cidade, iam sendo colocados em outra, e eles iam pregando a palavra, falando através do procedimento deles, falando através das palavras deles. E, irmãos, existem tantas situações que nós podemos usar de oportunidade. Tem tanta gente sofrendo no mundo. E você ter uma palavra de ânimo, você ter uma palavra de Jesus, ele pode curar a sua dor. Jesus pode restaurar a sua vida. Amém? A gente, às vezes, pensa assim, não, é porque eu sou uma pessoa assim, mais sensível mesmo para as coisas de Deus. E aí a gente acha que por causa da gente, nós fomos alcançados. Por causa do meu coração é que eu fui alcançado. Não, irmãos, foi Deus primeiramente escolheu nos reconciliar com Ele mesmo. Não é o seu coração bonzinho. Não é a minha fé em Deus que me colocou nessa posição que eu tenho hoje, não. Foi o Senhor que escolheu. Então, irmãos, aquela pessoa que é difícil. Ana mesmo tem experiência em presídio. É fácil estar lá? Não é fácil. Ter a graça de Deus. Mas naturalmente falando, quando eu penso assim, uma pessoa que matou alguém, eu acho que essa pessoa, ela vai aceitar Jesus? Um coração tão duro desse? Às vezes eu tendo a pensar que não. Mas não é minha responsabilidade. Porque é Jesus que está reconciliando com Ele mesmo. É Jesus que está reconciliando. É o Senhor que está... É o Espírito que está convencendo o homem. É o Espírito que está convencendo o homem. Então, eu posso pregar para um ateu, eu posso pregar para um muçulmano, como ouvimos falar, né, ontem. Mas no Brasil, eu vou falar para você, nós temos 8 segmentos menos evangelizados. E aí eu vou ler quem são, para você ter uma noção de que não está tão longe quanto você imagina. Indígenas, talvez seja um pouco distante, porque eu acho que aqui não tem, né? Na Paraíba tem indígena? Tem? Tem, né? Pronto. Já está perto, porque lá em Caucaia, minha cidade, é uma terra indígena. Os ribeirinhos, os ciganos. Você já viu os ciganos?
Já vimos, olha só, então não está tão longe. Os quilombolas, os imigrantes, surdos. Você sabia que surdos é um dos segmentos menos evangelizados? Ainda estão terminando uma tradução da Bíblia em Libras. Ainda. Estamos em 2025. As pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. São 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, irmãos. Então, se você acha que não tem trabalho, tem muito trabalho. Os indígenas, nós temos 344 povos com 181 línguas diferentes. Para traduzir uma Bíblia, irmãos, dura em média, uma Bíblia, o Novo Testamento. Demora em média 15 anos. Você tem noção? É muito tempo. Quem tem mais de 15 anos de crente aqui? Quem tem menos? Menos de 15 anos. Menos de 15 anos. Então, uma pessoa já estava traduzindo a Bíblia antes de vocês aceitarem Jesus. E talvez não tenha terminado. Então, é muito trabalho. É muita coisa para fazer, irmãos. E nós somos responsáveis. Você pode repetir, eu sou responsável. Você pode ficar de pé, vamos orar um pouco. Ora em outras línguas. Não recebe essa palavra como palavras de homens. Amém? Coloca o teu coração mesmo sincero diante do Senhor. Falando assim, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, mas eu quero ouvir a tua voz. E quero obedecer. Quero ouvir as suas instruções, Senhor. Seja no trabalho, onde eu estou, na minha casa mesmo, nos meus vizinhos, ali onde eu moro. Pai, me dá instruções. Me dá instruções, Pai, para que eu possa executar o seu plano, o plano da salvação, Pai, na vida das pessoas. Seja através de um bolo que eu faço muito bem, uma comida que eu possa abrir a porta para falar de Jesus para uma pessoa que eu conheço, seja através de um abraço. Senhor, nós queremos estar disponíveis para obedecer a sua palavra, Pai. Nós não queremos estar distantes da missão principal, Pai, para a qual nós somos resgatados, que é salvar, é reconciliar, Pai. Visto que temos o temor do Senhor no nosso coração, nós queremos obedecer e reconciliar outros e trazer também outras pessoas para o temor do Senhor, Pai. Não é a respeito de uma religião, não é a respeito de cumprir uma liturgia, de vir aos domingos na igreja, Senhor, não. Nós queremos trazer as pessoas para a salvação eterna, para tirar pessoas do inferno, Senhor, da perdição eterna, Pai. Nós queremos obedecer a sua palavra, Jesus. Nós nos consagramos, Pai, depois desses dias. Nós levantamos as nossas mãos, Pai, em consagração, em rendição a Ti, Senhor. Nós não queremos fazer de qualquer forma, Pai. Não, Senhor, nós queremos ouvir as Suas instruções. Queremos obedecer a Sua palavra, Pai, ainda que nos custe muita coisa. E ainda que nos custe tudo, Senhor, nós queremos obedecer, Senhor. Oh, Pai, nós iremos contar uma geração e a outra geração contará a outra, Senhor, os teus feitos, a sua bondade. Como nós aprendemos, Pai, missões existem, porque ainda todos não adoram, Pai. Existem pessoas que ainda precisam exaltar o seu nome. Existem pessoas que precisam conhecer, saber que o Senhor existe, Pai. Por isso nós colocamos à disposição, Pai. Queremos cumprir aquilo que o Senhor deseja, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre, Senhor. Oh, o Senhor é tardio em se irar, Pai. Oh, o Senhor está sendo longânimo, longânimo. As pessoas podem falar, ele não voltou ainda, ele não veio, ele disse já há muito tempo que ia voltar. Mas essa demora significa misericórdia, significa amor, significa a sua bondade se estendendo às multidões que não ouviram ainda o seu nome, Pai. Que sejamos quebrantados por esse amor, Pai. Quebrantados, levantados por esse amor, Pai, o amor a Ti. Oh, Jesus, o Senhor tomou para si
todos os povos, povos de todas as línguas, tribos e nações, Pai. No dia do Senhor estaremos todos juntos, cantando: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. E quando esse dia não chega, queremos, Pai, ir pelas ruas, falando: O Senhor é santo. Venham todos comer do banquete. Oh, Jesus, nós nos consagramos a Ti. Nós levantamos, Pai, um altar de adoração nesse lugar. Porque não é sobre um homem, não é sobre uma pessoa, Senhor. Nós não queremos fazer o nosso nome conhecido. Oh, Jesus, nós queremos Te adorar de todo o nosso coração, com as nossas vidas. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Obrigada, obrigada, Jesus, pela salvação. Obrigada, Jesus, pela salvação. Oh, Jesus, onde nós estaríamos? Oh, Jesus, nós te rendemos graças. Existe graça, irmão. Receba da bondade do Senhor. Deus não está te acusando, Ele está te chamando. Ele não está te acusando, Ele não está te acusando, Ele está te chamando. Vem, 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 vem. Ouve a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor e as obedecem. Vem. A graça do Senhor não é para te condenar, que esses dias existiram aqui para falar sobre missões. Não, é para te levantar, irmão. Oh, nós recebemos a sua bondade, Pai, das suas instruções, de um Pai amoroso que corrige o filho que ama, Pai. Oh, Jesus, nós rendemos graças em nome de Jesus. Aleluia, amém.